A amante inocente chorava sozinha no altar até que um bilionário ousado a resgatou. O altar estava iluminado por velas que tremeluziram como os olhos de Helena, repletos de lágrimas. O vestido branco, impecável, parecia pesadíssimo agora, como se a sujeira da traição e da vergonha grudasse nele. O noivo, aquele que prometeu amor eterno, havia desaparecido em meio à multidão, deixando um rastro de risos nervosos e olhares de compaixão. O eco dos votos não ditos ressoava na pequena capela da cidade de Valença, onde todos sabiam os nomes e as histórias dos outros. Helena estava sozinha, com o coração despedaçado, um vaso quebrado em 1000 pedaços. Do outro lado da sala, Leonardo observava. Disfarçado de agricultor, seu olhar penetrante via além das lágrimas e da dor desoladora de Helena. Ele não era apenas um homem comum, mas um bilionário, alguém que poderia simplesmente afastar-se do drama. Mas algo na tristeza dela o prendeu. Ele viu como a luz se apagava em seus olhos e soube que Helena virou-se. E entre soluços viu não apenas um estranho, mas alguém que pareceu entender. Ela se afastou do choro e o encarou. Leonardo tinha um ar de mistério, e a forma como seus olhos brilhavam sob a luz suave das velas era tão intrigante quanto perturbadora. "Quem é você?" ela balbuciou, sufocando a dor que mergulhava em seu coração. "Um amigo, ou alguém que deseja ser", respondeu ele, com um sorriso que parecia conter promessas de novas esperanças. No entanto, as sombras do passado ainda dançavam em sua mente. O amor dela ainda estava presente, uma corrente invisível que a mantinha presa ao que poderia ter sido. A sua dor estava muito fresca. E até mesmo o encanto de Leonardo não parecia suficiente para dissipar a neblina da traição. Os murmúrios na capela aumentaram. As pessoas se perguntando quem era aquele homem que ousou interromper um momento tão íntimo. Em um instante, todas as atenções estavam sobre eles. O coração de Helena batia acelerado. Uma parte dela queria gritar. Outra desejava, à medida que ele se aproximava, sentir-se protegida. "E se eu te disser que haverá uma nova chance?" Leonardo perguntou, seu tom cheio de esperança. Mas Helena balançou a cabeça, suas correntes internas muito pesadas. Segredos familiares faziam parte do jogo que ele jogava. E como ela iria confiar em alguém que poderia ter um passado tão complicado quanto o seu? E se o amor deles fosse real, poderia a paixão contestar os fantasmas que os assombravam? A dúvida se instilava em seu coração enquanto ela se perdia em seus pensamentos, tentando imaginar um futuro diferente. Helena respirou fundo. A batalha entre a possibilidade de um novo amor e as feridas abertas a deixava em conflito. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ai. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Helena respirou fundo, tentando equilibrar os sentimentos que a inundavam. A presença de Leonardo era como uma tempestade em seu mundo já caótico. O olhar dele parecia prometer um futuro, mas seu coração ainda estava preso no passado. Quando ela preparava uma resposta,
Um barulho ensurdecedor rompeu o ar na capela. A porta se abriu com um estalo violento. Todos viraram a cabeça para ver um homem de terno escuro entrar, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Era Pedro, seu noivo desaparecido, com os olhos arregalados e o rosto pálido. A tensão na sala era palpável. Helena podia sentir todos os olhares em sua direção. A expectativa pesando sobre seus ombros. Helena! Ele gritou, sua voz ecoando como um alerta em meio ao silêncio. Eu preciso explicar. Os murmúrios aumentaram. A confusão tomou conta do lugar. Ela mal conseguia entender o que estava acontecendo. Não era apenas Pedro que havia voltado. Era o símbolo do que a machucava. A traição. Você some no dia do nosso casamento? Helena respondeu, a raiva fervendo em seu peito. E agora quer explicar o quê? É mais complicado do que parece. Ele insistiu, dando passos largos em direção a ela. Tem algo que você não sabe. Leonardo, observando a cena, imediatamente sentiu a tensão mudar. O que esse homem poderia ter a dizer que transformaria a situação ainda mais? Ele se estreitou ao lado de Helena. Um ato protetor que não passou despercebido. Os olhos de Helena estavam fixos em Pedro, esperando o esclarecimento que parecia impossível. O que poderia ser tão grave a ponto de te fazer fugir? Deixe-me em paz. Sua voz saiu quase como um grito. Mas Pedro não recuou. Ele olhou ao redor, percebendo os olhares julgadores e hostis da comunidade. Por favor, só me escute, pediu desesperado. Eu não era quem você pensava que era. O choque reverberou na sala. Uma onda de sussurros percorreu a capela. Os rostos mudaram. A empatia se transformou em confusão. Leonardo promoveu um pequeno movimento para a frente, os olhos fixos em Pedro, pronto para qualquer coisa. A situação estava prestes a explodir. Eu sou o filho do bilionário que você tanto desprezava, Pedro declarou, como se tivesse soltado uma bomba. Aquele que você sempre achou que era um vilão na sua vida. Eu não queria isso. Não queria te machucar. Fui forçado a me afastar. Helena ficou paralisada. As palavras dele bateram nela como um golpe. Isso tudo era uma mentira? O que você está dizendo? Ela mal conseguia formar as frases. Os conceitos de amor e confiança desmoronavam. Meu pai queria que eu me juntasse a uma aliança comercial, mas eu me recusei. A sua pureza, seu amor, tudo em você me fez querer lutar contra isso. Eu não pude me deixar levar. Eu fiz uma escolha, mas não pensei que a necessidade de manter isso em segredo nos machucaria tanto. Os olhares na capela estavam divididos. Alguns sussurravam entre si, outros observavam horrorizados. Helena olhou para Leonardo em busca de uma resposta ou mesmo uma revisão do que sentia. Ele, porém, permaneceu em silêncio, o peso daquela revelação pesando em seus ombros. E as mensagens, as ligações de despedida? Helena questionou, a dor misturando-se à confusão. Eu estava tentando proteger você, Helena. O meu pai, ele só queria me ver casado com a herdeira do comerciante rival. Eu não sabia como contar a verdade para você sem arruinar nossas vidas. O coração de Helena pulou entre raiva e tristeza. Pedro não havia apenas partido, mas também havia se escondido atrás de uma identidade que a fazia questionar tudo. Desde que ela o conhecera, ele havia sido um enigma, e agora um verdadeiro estrondo na sua vida. Enquanto a confusão se espalhava, um sentimento de desespero tomou conta de Helena.
Como ela poderia continuar adiante, sabendo que o homem que ela amava era, na verdade, um mentiroso? O que isso significava para ela e para o futuro que ela nunca teve? Ela olhou de volta para Leonardo, que parecia estar analisando cada movimento. Seria ele uma saída? Ou sua entrada na vida dela só traria mais crise? O estrondo no fundo da igreja interrompeu seus pensamentos. A porta se abriu novamente e uma sombra se projetou. Helena se virou e viu uma mulher de cabelo comprido, com um olhar intenso. Desculpe pelo atraso, ela disse, o sorriso vago, mas a expressão tinha um conflito latente. Eu tenho algo importante para dizer. A presença dela mudou tudo novamente. O suspense crescia. A sala estava eletrizada. O que mais poderia ocorrer? O que mais estava escondido nessa teia de segredos? As perguntas impiedosamente martelavam em sua mente, enquanto Helena mal podia respirar, sentindo que de alguma forma estava prestes a perder ainda mais do que já havia perdido. A presença da mulher na porta provocou uma onda de murmúrios. Helena ficou paralisada, o olhar fixo naquela figura, que agora trazia mais tensão à capela. A mulher tinha cabelo longo e solto, e seu olhar intenso denotava uma urgência urgente que todos sentiam. Desculpe pelo atraso, ela começou, caminhando em direção ao altar. Eu tenho algo importante para dizer. A voz dela era firme, mas trêmula. Os olhos de Pedro se estreitaram e por um instante o horror em seu rosto era visível, como se reconhecesse a mulher. Como você está aqui? Ele despachou com raiva. Não é hora para isso, Pedro. Ela gritou, cortando o ar pesado da capela. Helena, você precisa saber a verdade. A verdade sobre tudo isso. A intensidade da situação aumentava. As pessoas na capela estavam em choque, os sussurros se intensificando. Enquanto Pedro tentava desviar o olhar, Helena sentiu um aperto no peito. O que poderia ser tão importante? E como essa mulher se metia na sua vida agora? O que você tem a dizer? Helena perguntou, a voz quase falhando. A mulher puxou um papel amarelado do bolso. Eu sou Sofia, disse, sua voz enérgica ecoando. Eu sou irmã do Pedro, e o que ele acabou de te dizer não é tudo. Ele está escondendo a verdade, e eu não posso deixar você ser enganada mais uma vez. Todos na capela tinham agora os olhos fixos nela, a tensão se intensificando. Pedro, o que você escondeu? Helena pediu, a incredulidade em sua voz quase palpável. Pedro empalideceu. Sofia, não. Você não deveria. Eu tinha que vir, Helena. O seu noivo nunca me falou que estava com você. Ele me disse para ficar longe de você, para se aproximar de outra. O silêncio se instalou como um véu pesado. Nós somos parte de uma disputa familiar que ele nunca te contou. Eu não quero isso para você, não como uma trapaça. Helena sentiu o chão desabar sob seus pés. Disputa familiar? O que você está insinuando? Sua voz tremia e as perguntas ecoavam em sua mente. Meu pai e o pai dele têm uma história de rivalidade. Isso é um jogo, Helena. Ele só queria te usar como um peão em sua estratégia. As palavras de Sofia cortaram como facas de aço frio. Pedro estava em desespero agora. Não foi isso. Eu nunca... Mas suas palavras eram fracas. O público na capela começou a murmurar de novo. Olhares de choque se encontravam e a comoção aumentava. Cada palavra de Sofia era como uma explosão. E Helena sentia-se perdida em um turbilhão de emoções. A revelação balançava seus sentimentos, amor, traição e agora um conflito familiar que ela nunca tinha imaginado. E antes que Helena pudesse responder, o ambiente se tornou caótico. A porta se abriu com um estrondo e um homem entrou, ofegante e cheio de pressa. Ele estava vestido de maneira elegante, uma figura que fazia as pessoas se virarem.
Mas não era qualquer um. Era o pai de Pedro, um dos bilionários envolvidos no jogo. E o impacto de sua chegada fez todos os presentes estremecerem. Helena, eu sei de tudo! Ele gritou, a voz pesada de pressa. A verdade precisa vir à tona. E agora? Helena piscou, atônita. O que estava acontecendo? Os segredos todos estavam sendo revelados, e um nó se formou em sua garganta. Agora eram também segredos que envolviam não apenas Pedro, mas uma guerra entre famílias. Que verdade? A pergunta saiu da sua boca como um sussurro desesperado. Tudo está mais interligado do que você imagina, ele acrescentou, seus olhos lancinantes. E naquele momento, Helena percebeu que sua vida estava prestes a ser rearranjada de uma forma que ela jamais poderia prever. E o que era amor? O que era confiança nisso tudo? A sala estava elétrica e cada respiração era como se o mundo parasse para ouvir. Qual seria a próxima jogada? Que novas revelações viriam à tona e mudariam para sempre o destino deles? A tensão na capela era palpável. Helena estava em um turbilhão de emoções, mal conseguindo processar a avalanche de informações. Os olhos de todos estavam fixos no homem à sua frente, que agora trazia mais complicações para sua vida. Dizer a você a verdade nunca foi fácil, mas eu estou aqui agora e preciso que você saiba. O pai de Pedro começou, mas a frase foi tragada por um grito estrondoso que ecoou na igreja. A porta lateral da capela se estourou e uma figura familiar entrou, ofegante e com o rosto pálido. Era a mãe de Helena. Ela estava em choque, seus olhos franzidos pela aflição, enquanto a multidão se dividia para dar espaço àquela chegada inesperada. Helena ficou paralisada, sua mente correndo. Por que ela estava ali? O que estava acontecendo? Helena, querida! A voz da mãe, assustadora e desesperada, cortou o ar gelado. Você tem que ouvir o que eu tenho a dizer. Helena sentiu um frio na espinha. A presença dela intensificou o clima tenso da capela. Sua mãe, que um dia tinha sido seu porto seguro, agora parecia trazer uma tempestade. O que mais pode acontecer? Pensou com medo do que estava prestes a descobrir. Eu não esperava que você estivesse aqui, mãe. Helena gritou, sua voz tremendo. Não agora! A confusão era um nevoeiro em sua mente. Pedro, Sofia, venham até aqui! A mãe de Helena chamou, ignorando a angústia da filha. É sobre a verdade da sua família e de você, Helena. Helena olhou para Pedro, que estava petrificado, e para Sofia, cujos olhos se alargaram com medo e incredulidade. O que essa mulher sabia que todos estavam escondendo? Ela sentiu uma vergonha profunda por estar no meio de tudo isso. O que você quer dizer com isso? Pedro finalmente se manifestou, sua voz ressoando de nervosismo. Eu não estou aqui para causar mais problemas, disse a mãe de Helena, quase suplicando. Mas é preciso revelar o que vai mudar tudo. Helena, a verdade é mais complicada do que você pensa. Você não é quem acredita ser. As palavras dela cortaram o ar como um punhal. Helena balançou a cabeça. O que você quer dizer? Estou farta de mentiras. A mãe respirou fundo, como se estivesse se preparando para a maior revelação da sua vida. Seu pai, ele não era apenas um homem comum. Ele guardou coisas de você, segredos que precisam ser ditos agora. Um murmúrio tomou conta da capela. As pessoas começaram a sussurrar.
olhares de surpresa e julgamento passando de rosto a rosto. Seu pai não morreu em um acidente, como você sempre soube. Ele estava envolvido em algo que não conseguimos proteger você. As palavras da mãe saíram como um veneno, sufocando qualquer esperança na sala. Para com isso! Helena gritou, o desespero se transformando em revolta. Não acredito em você! Mas uma parte dela começava a temer a verdade que vinha à superfície. Ele tinha inimigos, e você está no meio de tudo isso. Eles virão atrás de você se souberem que você é a filha legítima. A mãe de Helena estava claramente abalada. A sala se silenciou. A revelação era uma bomba. O que isso significava para ela, para Pedro, para todos ali? O que mais havia escondido debaixo da superfície? Uma luta entre família, traições e um legado obscuro que Helena nunca conhecera. Você está dizendo que existem pessoas perigosas à espreita? Ela mal conseguia falar. Seu coração estava acelerado. O choque cortava profundamente. Pedro olhou em volta, buscando respostas, enquanto Sofia parecia perdida em seus próprios pensamentos. A expressão de terror estampada em seu rosto. Helena, eu não sabia de nada disso, ele disse, quase como uma súplica. Mas já era tarde. Um novo pavor entrava na vida dela, desorganizando tudo que até então ela acreditava ser verdade. E no fundo, uma pergunta única gravitou entre todos. Quem éramos, de fato, às sombras das mentiras que tínhamos vivido? Nesse momento, um grito estrondoso cortou o ar novamente, diferente de tudo que já tinham ouvido. As luzes da capela falharam por um instante, e o silêncio foi preenchido por um barulho ensurdecedor. As portas dos fundos se abriram, e um grupo de homens em ternos escuros entrou, seus rostos escondidos em sombras. Havia um clima de terror, e naquele segundo, tudo o que restava era incerteza. Helena olhou para todos, o desespero transformando-se em ação. O que está acontecendo? Tudo parecia desmoronar em torno dela. O que mais ela teria que enfrentar? O que significava tudo isso para sua vida, seus amores e a sua família? E naquele momento fatídico, enquanto a realidade ao seu redor desmoronava, Helena percebeu que estava prestes a descobrir segredos que poderiam destruir ou unir tudo o que mais prezava. E a pergunta mais aterradora ainda pairava no ar. Quem poderia ser realmente confiável? A tensão na capela estava insuportável. A chegada do homem em terno escuro parecia trazer uma tempestade ainda maior. Helena sentiu seu coração acelerar. Ela mal conseguia processar as revelações. E agora, aqueles homens, com olhar determinado, avançavam em direção ao altar. Você não devia estar aqui, gritou Pedro, a voz carregada de desespero. Sofia olhou ao redor, confusa, mas já não havia como voltar atrás. A verdade estava prestes a aparecer em plena luz do dia. Temos que ir, um dos homens disse, a voz firme e impositiva. O tom ameaçador balançou todos, e o murmúrio da multidão se intensificou em medo cauteloso. Os rostos de admiradores se transformaram em expressões de terror. Helena olhou para sua mãe, que se aproximava ainda mais. Pálida. Por favor, Helena, não olhe para eles. Você não sabe do que são capazes. A súplica da mãe cortou como uma faca. Helena sentiu um nó na garganta. Que verdade era essa que precisava ser escondida e que agora estava à vista de todos? Mas eu preciso saber, ela gritou, a angústia tornando a voz rouca. As pessoas começaram a se afastar, com medo. O clima pesava no ar. Um cheiro de ansiedade se espalhava em torno, enquanto aqueles homens se aproximavam, ameaçadores. Basta de joguinhos!
berrou um deles, balançando um pedaço de papel. Estamos aqui para resolver negócios, e você tem o que precisamos. Negócios? Helena mal conseguia pensar. O desespero misturava-se à confusão, e um grito abafado ecoou entre a multidão. As luzes fliqueraram novamente, lentas. O que mais poderia acontecer? Com uma rapidez inesperada, o homem avançou, agarrando o braço de Helena, puxando-a para perto. Você não é só a filha da sua mãe. O que você é, Helena, é algo muito maior. E nós viemos cobrar. As palavras dele atingiram Helena como um golpe. O que está acontecendo? Deixe-me em paz. A raiva e o medo a consumiam. Pedro estava paralisado e Sofia, com os olhos arregalados, tentava entender o que estava acontecendo. Você não entendeu ainda? Você é parte de uma conexão que ultrapassa sua compreensão. A verdade sobre sua linhagem pode mudar tudo. Você é herdeira de algo que pertence a nós. O homem falava com uma firmeza que parecia cortar o ar. E nesse momento, os murmúrios entre a multidão se transformaram em barulhos de incredulidade. Não, isso não pode ser verdade. Pedro protestou, a voz tremendo. Eu não posso acreditar em você. Eu sou o que sou, e você também é. O homem retrucou, a voz ressoando com um poder inesperado. Sempre soube que não pertencia a este mundo comum e pacato. O passado da sua família está mais entrelaçado do que você imagina. E isso pode custar muito caro. Helena se sentiu como se o chão tivesse sumido sob os seus pés. Que passado! Que herança! O que você quer dizer? As palavras saíram em um sussurro, conforme as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma sombria, revelando uma camada de seu ser que ela não conseguia compreender. Diante da confusão, seu olhar se fixou na mãe, buscando respostas. É verdade? A pergunta saiu por entre os dentes, quase inaudível. O coração de Helena disparava. O que sua mãe tinha escondido dela por tanto tempo? Helena! A mãe começou, os olhos transbordando de dor e um misto de amor. Não era o momento certo, mas agora não há volta. O que você será? E o que a sua história representa não é algo que podemos ignorar. Antes que ela pudesse terminar a frase, a porta principal da capela se estourou novamente, desta vez com um homem muito maior, carregando uma arma. O pânico tomou conta da sala, enquanto todos se afastavam, as expressões de choque aumentando. O segurança! O intruso! O caos estava prestes a reinar. Caiam todos ao chão! O homem gritou, lançando um olhar feroz. O desespero apertou o peito de Helena. O que está acontecendo? Bang! Um tiro disparou e o tempo pareceu parar. O mundo girou em torno de Helena e a verdade que ela mal começava a entender parecia desmoronar de novo. Enquanto as pessoas gritaram e se jogaram ao chão, ela se viu paralisada, presa entre um passado desconhecido e um futuro incerto. O que viria em seguida? Que mistério pulava à frente dela, como sombras se movendo? O que mais estava oculto, à espera de ser descoberto? O grito ainda ecoava na capela, quando o homem com a arma avançou, e Helena sentiu um frio na espinha. Enquanto as pessoas se jogavam ao chão, ela ficou paralisada, tomada pelo caos à sua volta. O mundo parecia girar, perseguições de olhares se cruzavam, mas o tempo parecia desacelerar. Não, ela não poderia ficar ali. Não agora. Helena, corra! A voz de Pedro cortou o ar, mas ela não conseguia se mover. Suas pernas pareciam coladas ao chão, como se a realidade a estivesse prendendo ali. Essa mistura de medos e revelações. Com um movimento rápido, o homem em terno escuro puxou Helena para perto de si. Você não é só ninguém nessa história, ele gritou.
seu olhar se incendiando com uma fúria que era impossível ignorar. Helena sentia o coração em sua garganta, a adrenalina disparando, mas uma parte dela queria entender. "Pare! O que você quer de mim?" Ela respondeu, a voz tremendo, mas cheia de determinação. A presença ameaçadora dele despertava um instinto primal. As luzes piscavam, e em meio ao caos, a mãe de Helena gritou novamente. "A verdade precisa ser revelada. Você não sabe quem realmente é." O nome dela parecia dado a um segredo. Uma armadilha que estava armada para explodir. E justo quando tudo parecia um pesadelo de horror, um grito ensurdecedor veio da porta lateral. A figura conhecida de Daniel, o melhor amigo de Helena, apareceu, a expressão contorcida em medo. "Não, não façam isso!" A cena se tornava surreal. Como ele chegou ali? Enquanto tudo se desenrolava, a tensão aumentou. Daniel avançou, empurrando um dos homens armados, e no meio da confusão, o inesperado aconteceu. Um disparo. O som ecoou alto, e o mundo de Helena parecia colapsar. O alvo era Pedro. O estrondoso golpe de um tiro ressoou, e num segundo que parecia uma eternidade, todos ficaram em choque. Pedro caiu no chão, um sussurro de dor escapando de seus lábios, enquanto suas mãos buscavam o peito. O sangue começava a se espalhar pelo chão da capela. O ar ficou mais pesado e um grito de horror escapou da boca de Helena, mas algo nelas estava mudado. O homem armado olhou para Daniel, chocado, como se tudo tivesse virado um mal-entendido. "Não, Deus, o que você fez?" Sofia gritou, impulsionando-se em direção a Pedro, que gemia em dor. Helena sentiu seu estômago revirar. O que havia acontecido? A pressão do momento, a sensação de perda, um amor que ela não sabia mais se era amor. Tudo se misturava em uma urgência confusa. "Pedro!" ela gritou, uma onda de desespero a puxando para o chão. Ele estava ali, e a realidade se desfazia em frangalhos. "Foi um acidente! Eu não queria!" Daniel desesperou, mas sua voz estava longe, quase inaudível, por conta do barulho do pânico que se espalhava pela capela. A figura do pai de Pedro, que até então parecia uma rocha inabalável, agora estava em frangalhos. Ele olhou para o filho, quase como se estivesse em um pesadelo, e em um movimento impensável puxou uma arma também. "Você! O que você fez com meu filho?" gritou, mirando Daniel com fúria. Helena se sentiu encolher. A pressão da incerteza e do medo fazia seu coração correr, e ela viu tudo ao seu redor se distorcer. "Não, por favor, não! Não há mais necessidade disso!" ela gritou. Mas era tarde demais. O que estava se desenrolando diante dela era mais do que uma simples disputa familiar. Era uma guerra, e ela, sem saber, estava estendendo suas raízes profundamente. Os olhares de todos na capela se voltaram para ela, esperando respostas. As revelações, as mentiras, o que realmente importava estava prestes a explodir de uma vez por todas. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, a porta se abriu novamente. Outra figura apareceu, dessa vez uma mulher. Os olhos dela brilhavam com um conhecimento que parecia fazer a sala eletricamente agitada. "Chega! É hora de acabarmos com os segredos!" ela exclamou, e as palavras dela cortaram como uma lâmina. Helena sentiu que tudo se despedaçava. Quem era essa mulher? Que segredos ela conhecia? O que mais estava oculto atrás das sombras de uma família que nunca parecera tão frágil? O caos tinha se transformado em um túnel escuro de incertezas, e a única coisa que restava era a pergunta: até que ponto eles iriam para proteger os seus segredos?
A presença da mulher à porta era como um raio de luz em meio à escuridão. Chega! É hora de acabarmos com os segredos. O olhar de Helena se fixou nela, confusa, enquanto os olhares na capela se voltavam, sedentos por respostas. Quem é você? Helena gritou, a tensão pulsando no ar. O homem com a arma a puxou mais perto, apertando seu braço, mas ela não desviava o olhar da nova chegada. A mulher avançou, a determinação brilhando em seus olhos. Meu nome é Clara, disse ela, a voz firme. E a verdade que você precisa saber mudará tudo. Os murmúrios na sala se intensificaram. O clima de expectativa se tornou palpável. Pedro estava caído, gemendo, enquanto sua mãe tentava pará-lo. Helena mal conseguia suportar a pressão. Todos aguardavam, vibrantes. Antes de adentrar nesta capela, eu conhecia seu pai. Helena, você não sabe a verdade sobre sua origem. Clara revelou, as palavras nelas como balas disparadas. Ele e eu, nós somos. O homem com a arma os interrompeu. Não! Você não pode dizer isso agora, ele gritou, como se tivesse medo que a verdade pudesse ser uma bomba e explodir tudo ao redor. É exatamente o que eu posso fazer, Clara gritou de volta. A verdade precisa vir à tona. O que você representa é muito mais profundo do que um jogo de poder. Helena, perdida entre a dor de ver Pedro sangrando e as declarações tão bombásticas, teve que respirar fundo. O que você está dizendo? Ela se virou para a mãe, que tinha uma expressão quase petrificada. O que aconteceu? O que isso significa? Ela não sabe o que está dizendo, Helena. Não acredite nela. A mãe de Pedro gritou, tentando proteger o filho que ainda gemia no chão. Mas seus olhos não eram mais os mesmos. Havia uma fragilidade que condenava seu discurso. No fundo, todos sabem viver na mentira. Clara continuou, encarando todos. Era uma declaração desafiadora. E em um movimento inesperado, ela puxou um colar do pescoço. Um pingente em formato de coração que brilhava com um tom dourado. Isso pertence a você, Helena. Era de sua mãe. Minha mãe? O choque tomou conta de Helena. O que isso significa? Enquanto suas mãos tremiam ao receber o colar, Clara começou a explicar. Você é do legado da família que seu pai tanto tentou esconder. Ele foi forçado a se afastar, a mudar de nome. A sua verdadeira linhagem não é apenas de poder. É uma história de pessoas que fizeram sacrifícios dolorosos. Seu pai, ele viveu tudo isso. O pai de Pedro, que permanecia em silêncio, começou a se mover, mas antes que pudesse reagir, o chão abaixo deles pareceu ruir, como se a casa tivesse se desmoronando. Vindo do fundo da capela, uma figura familiar surgiu. Era o avô de Helena, um homem que ela pensava ter morrido. Clara, você nunca deveria voltar nem revelar a verdade. Ele gritou, perdido em uma mistura de fúria e desespero. Os sussurros tomaram conta. As pessoas na capela mal conseguiam respirar. Era tudo um jogo, uma armadilha familiar? Quem estava realmente dizendo a verdade? Nesse momento, um tremor percorreu o chão, como se o próprio edifício estivesse tomando partido da verdade que estava prestes a ser revelada. Você é herdeira de um império que se escondeu atrás de mentiras e traições. Clara gritou, e Helena sentiu as peças da sua vida se juntarem como um quebra-cabeça. Mas uma parte dela já não sabia mais se queria pertencer a esse jogo. Enquanto a voz de Clara ecoava, um tiro estourou do outro lado da capela. O homem que segurava a arma disparou de novo, e aquele momento de verdade se transformou em um caos absoluto. Pedro agarrou o peito, caindo ainda mais para trás, e a mãe de Helena desmoronou ao seu lado.
sem saber como processar a avalanche de segredos. O salão se tornava um verdadeiro campo de batalha. Clara gritava, a verdade escandalosa pairando no ar. É sobre você, Helena. Uma escolha que sua mãe fez há muito tempo. Helena, paralisada, sentiu as forças desaparecerem. Todos, incluindo ela, estavam prestes a descobrir o que a verdade realmente significava e, mais uma vez, o que seria necessário sacrificar por ela. Você faria isso? Ela mal podia suportar a pressão crescente, enquanto o eco do disparo ainda reverberava em seus ouvidos. E, enquanto o caos crescendo ao seu redor, uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria para descobrir quem você realmente é? Ela não sabia a resposta. O grito ainda ecoava na capela quando o homem com a arma avançou e Helena sentiu um frio na espinha. O tempo parecia se arrastar, enquanto os olhos de todos estavam fixos nela. O pânico tomou conta da sala. Os murmúrios se tornaram gritos e os corações batiam a 1000. Pare! O que você quer de mim? Ela respondeu, tremendo, mas não poderia voltar atrás. Diante de todas aquelas revelações, era como se estivesse vivendo um pesadelo. O homem apertou mais o braço dela, seu olhar feroz. Você não é só ninguém nessa história! Ele gritou, o tom carregado de raiva. O corpo de Pedro estava no chão e Helena não podia desviar o olhar. Um misto de dor, medo e confusão a envolvia. O barulho dos corações aflitos parecia ensurdecedor. Chega de segredos! Clara abriu os braços, tentando acalmar a situação, mas o homem armado não cedia. A tensão na sala só aumentava. Helena, você precisa saber a que você pertence. Não, não faça isso! O pai de Pedro gritou, seu rosto agora enrijecido de desespero. O peso das palavras de Clara pairava no ar, como se o ambiente estivesse prestes a explodir. É hora de a verdade vir à tona. Clara insistiu, e enquanto ela se movia, uma sombra de brilho passou pela sua mão. Foi então que tudo mudou. Um estrondo ecoou, não de um tiro, mas de uma explosão. A capela tremeu como se o próprio chão estivesse reclamando. O homem armado, surpreso, desviou o olhar. Aproveitando a distração, Daniel, confuso, lançou-se contra ele. Mas não poderia parar o que já estava em curso. A porta principal se estourou, e uma nuvem de fumaça invadiu o espaço. Claire gritou, e tudo aconteceu em instantes. A capela, antes um espaço sagrado, agora era um cenário de caos. Algumas pessoas se jogaram ao chão. Outras tentaram correr para a saída, mas a fumaça era densa e rápida. Helena, perdida em meio ao pânico, olhou para Pedro no chão. Sua expressão estava pálida, mas suas mãos ainda se moviam, buscando ajuda. No fundo, ela percebeu que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. E então, uma risada baixa surgiu da fumaça, quase sobrenatural, fazendo o sangue de Helena gelar. Surpresa! A figura que emergiria da névoa era conhecida. Era Marco, o tio de Helena, que havia sido dado como desaparecido há anos. Pensei que nunca chegaria o momento de me apresentar corretamente, não é? Ele parecia mais sombrio do que nunca, com um olhar frio que não deixava dúvidas. Você? O que está fazendo aqui? Helena se sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. O vazio que ocupava seu peito se expandiu e a confusão tomou conta de seu ser. Ah, querida sobrinha, eu tenho meus próprios planos. E você, minha preciosa herdeira, é uma parte deles. Ele olhou para o caos em volta como se divertisse com a confusão. O olhar dele se fixou em Clara e um sorriso malicioso formou-se em seus lábios.
E eu não poderia deixar que toda a verdade fosse revelada antes da hora, não da minha hora. As peças começaram a se encaixar em uma nova ordem sinistra. Helena não sabia se deveria sentir medo ou raiva. O que tudo isso significava? Que legado seu tio representava? E por que ele agora atuava como um jogador principal neste jogo de segredos e traições? Enquanto tudo parecia girar fora de controle, mais uma nova onda de fumaça se formou, quase como se o próprio ar estivesse sendo manipulado. Helena observou, assustada, enquanto algumas figuras encapuzadas surgiam, unindo-se a Marco nas sombras. É hora de entender a verdade. E aqueles que não estão prontos, bem, eles só terão que aceitar suas consequências. A risada dele ecoou pela capela, confundindo ainda mais a linhagem que sempre defendera. Os olhares se cruzavam enquanto tudo virava um campo de batalha novamente. A revelação de Marco transformou a capela em um lugar de terror. Helena sentiu o chão desabar. O que tudo isso significava para Pedro e para sua família? Que caminho era esse que a levaria a um abismo? E em meio ao caos, Helena se viu perdida, questionando tudo o que acreditava saber. O que ela realmente era? Quem eram essas pessoas ao seu redor? Ela se preparava para enfrentar uma nova batalha, mas ao mesmo tempo, uma sombra pairava sobre ela, deixando perguntas sem resposta. O que mais estava por vir? Elas poderiam mudar não só o seu destino, mas o futuro de todos que conhecia. A presença de Marco, seu tio desaparecido, fez a atmosfera da capela mudar completamente. Enquanto os murmúrios se espalhavam, Helena sentiu uma mistura de medo e raiva. Por que você está aqui? A voz dela saiu tensa, quase um sussurro. As palavras de Clara ainda reverberavam na cabeça dela. E agora, ela se perguntava como essa figura sombria se encaixava em tudo. Estou aqui para corrigir uma situação que já passou da hora, Marco respondeu, seus olhos brilhando com uma intensidade feroz. Ele olhou ao redor, observando a cena caótica que se desenrolava. Este lugar está prestes a se tornar um campo de batalha, e vocês não têm ideia do que está realmente em jogo. Enquanto ele falava, a fumaça densa tornava a capela num labirinto de incertezas. Helena começou a sentir um aperto no coração. Pedro estava no chão, ferido, e a urgência em sua voz fez seu espírito gritar. Você não pode continuar assim, Marco. As vidas estão em jogo, ela berrou, sem saber se deveria se preocupar com Pedro ou com as revelações terríveis que estavam se desenrolando. Para cada passo que Marco dava, o ressentimento parecia aumentar. As vidas de todos aqui têm um preço, Helena. Apenas lembre-se de que você está conectada a tudo isso de uma forma que nem sequer imagina. Ele se virou para Clara, que estava em choque. O que você sabe deve permanecer em segredo, ou o nosso legado será destruído. Segredo? A incredulidade desafia o medo que dominava o peito de Helena. A verdade é um dever, e não um fardo. Precisamos saber o que está acontecendo. Marco, no entanto, desviou o rosto, um sorriso malicioso se espalhando pelos lábios. Ah, a verdade! Às vezes o que não sabemos é o que nos mantém vivos. Ele então levantou a mão. Mas, na verdade, eu não estou aqui para cumprir essa função. O que realmente importa é quem você se tornará, e eu estou aqui para garantir sua segurança. Você realmente acha que todos aqueles homens armados que você vê podem proteger você? Nesse momento, um grito cortou o ar. Helena! Era a voz de Pedro, fraca, mas determinada. Não acredite nele. Ele não é quem você pensa que é. Um arrepio
desceu pela espinha de Helena. O pânico começou a invadir seu coração, fazendo as batidas ecoarem mais rápido. O que você quer dizer, Pedro? Ela olhou para ele, confusionada e desesperada. A verdade é mais complicada do que imagina. O que está por trás da sua história está ligado ao que aconteceu com meu pai. Ele se esforçou para ficar sentado, a dor estampada em seu rosto. Mas seus olhos estavam fixos em Marco. Você não tem ideia de quem ele é, Helena. Pedro gritou, sua voz se entrelaçando com a dor. Ele não é apenas o seu tio. Ele está envolvido em algo muito maior. Algo que pode destruir tudo. A revelação pesou como uma nuvem densa. Um silêncio profundo caiu sobre a capela. E Helena sentiu sua mente girar. O que Pedro queria dizer? E antes que pudesse formular a pergunta, uma explosão forte abalou as paredes. E uma nova sombra surgiu na entrada, drenando a luz do ambiente. Chega de joguinhos! Está na hora de revelarmos a verdadeira identidade desta maluca que se diz sua tia. Uma mulher apareceu, um olhar feroz em seu rosto. Suas palavras cortaram mais fundo que o próprio impacto, como um punhal. Quem é você? Helena questionou, ofegante. A mulher avançou e os corações estavam em uníssono, gélidos diante da nova ameaça. Eu sou Nora e tenho algo que pode explodir tudo isso em 1000 pedaços. Ela ergueu a mão e, com um gesto dramático, revelou um colar semelhante ao que Clara havia mostrado antes. Este pertence a você, Helena, a origem do seu verdadeiro poder. A capela ficou em silêncio absoluto, enquanto a reveladora palavra de Nora ecoava no ar. O colar reluzia e um sentimento de confusão tomou conta do lugar. O que isso significa? Helena questionou, a mente fervilhando. A mulher sorriu e Helena viu algo sombrio em seu olhar. Entre nesta dança, Helena. A verdadeira batalha está apenas começando. Você realmente acredita que o que aconteceu até agora é tudo? As pistas levam a um jogo que transcende vocês todos. E enquanto Marco e Clara lutam por controle, o mundo exterior espera, ansioso pela queda deles. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. Os relacionamentos, segredos, trapaças e mentiras estavam prestes a ser destruídos como castelos de cartas. E se eu não quiser fazer parte disso? Sua voz falhou quase inaudível. O que isso realmente significava? Que papel ela tinha que desempenhar em tudo isso? E a única coisa que restava à sua frente era um caminho incerto, coberto de sombras e reviravoltas. E naquele preciso instante, o que Helena não sabia era que a verdade sobre sua origem e a conexão com seu passado finalmente emergiria. E o evento que se desenrolava mudaria não apenas a vida dela, mas de todos os presentes naquela capela, trazendo consequências que se estenderiam além do que poderiam imaginar. O caos na capela se intensificou, as luzes piscavam e a fumaça se misturava com a tensão no ar. Helena respirou fundo, sentindo o coração disparar. Marco, seu tio, estava ali, e a revelação de Nora a atingiu como um golpe. As vidas deles estavam entrelaçadas de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Você não pode fazer isso, Marco! Ela gritou, a voz ecoando em meio ao pânico. Pedro estava caído, a dor estampada em seu rosto, e Helena não conseguia desviar o olhar. Por um momento, tudo parou. A confusão estava diante dela, como uma tempestade prestes a estourar. Chega de mentiras! Clara gritou, avançando em direção a Marco. Não levará Helena embora. A princípio, Helena não sabia para onde se virar. O palco estava armado para uma batalha, e o peso da verdade estava prestes a ser desmascarado.
e Marco estavam em lados opostos de uma guerra que ela nunca quis participar. Essa é a sua escolha, Helena, Marco disse, com um sorriso frio no rosto. Você pode se unir a mim e reivindicar seu lugar, ou ficará à margem enquanto a verdade se desenrola. Todo o legado que poderia ser seu. Sem pensar, Helena abriu a boca. Eu não quero nada disso. O que mais está escondido desse lado da família? E o que você fez com meu pai? Com as nossas vidas? Nesse instante, a fumaça se dissipou ligeiramente, dando espaço para que Helena visse a dor nos olhos de Pedro. Eu não sei de tudo, mas sei que juntos podemos acabar com essa loucura. Ele tentou se levantar, mas a dor era visível. Você não pode fazer isso sozinho, Clara exclamou, já ao lado de Pedro. E assim, entre revelações e pessoas caindo, a verdade tornou-se um dilema entre o certo e o errado, o amor e os laços sanguíneos. O ambiente estava fervendo e o desespero crescia como um fogo descontrolado. A figura de Marco, agora isolada e recuando, começou a perder a força. A determinação de Helena superava o medo. Se eu sou herdeira de algo, que seja de coragem, não de segredos, ela declarou. Nesse momento, Claras começaram a atacar Marco. E como num efeito dominó, o poder dele começou a desmoronar. As máscaras foram descartadas uma por uma, revelando tudo. Os sofrimentos, os segredos, as mentiras que uns esconderam dos outros. Foi você quem separou nossas famílias. Helena confrontou, não se deixando abater. As palavras dela eram como poços de fogo. Eu fiz isso para proteger você, Marco gritou, o tom de desespero agora claro. Você não sabe o que o mundo está capaz de fazer quando a verdade chega até você. O silêncio tomou conta, enquanto todos respiravam. E entre o medo e a possibilidade de um novo começo, Pedro finalmente encontrou forças e disse: Helena, escolha a verdade. Vamos juntos. Os olhares se encontraram, e ali estava a esperança. A unidade na dor, a liberdade nos abraços compartilhados. O que Marco não podia entender é que o amor e a união eram mais poderosos que qualquer legado sombrio. A capela, uma vez cheia de desespero, agora começava a ressoar com uma nova energia. Porém, a luta estava longe de acabar. Todos sabiam que a verdade do passado poderia arrastá-los novamente para a escuridão. Um novo capítulo se desenharia, e Helena sentiu uma mistura de emoção e determinação. Vamos juntos enfrentar isso! Ela sussurrou determinada. A verdade virá. E seja qual for o legado que temos, ele será construído com amor, não com medo. O compromisso pulsava em cada coração presente, e enquanto as revelações pairavam no ar, uma necessidade urgente se formou. Helena precisava de apoio, e a mesma cena se desenrolou nas redes sociais quando, depois de tantas emoções, um chamado surge. Você precisa se inscrever no canal agora. Não perca as próximas histórias incríveis. O que vem a seguir é simplesmente imperdível. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos inundar os comentários com suas reações e teorias. Sua participação é fundamental. Com uma nova esperança e uma promessa silenciosa, Helena sorriu, deixando o passado para trás enquanto o futuro aguardava.